A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Além de orientações para a vida cristã no Pentateuco, nos Evangelhos e nas Epístolas, encontramos também nos livros históricos inúmeros exemplos de fé e fracasso espiritual que nos servem como alerta. É por isso que a CPAD convida você a estudar no terceiro trimestre de 2021, nas lições bíblicas adulto, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Comentadas pelo pastor e escritor Clayton Pomerenin. Serão 13 lições acerca das correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Em cada página, nos aprofundaremos sobre os êxitos e perdas dos principais reis de Israel e Judá. Veremos as realizações dos ministérios de Elias e Eliseu. E também estudaremos sobre os cativeiros dos reinos do Norte e do Sul. Tudo isso e muito mais você encontrará nas lições bíblicas adulto, disponíveis para alunos, professores e também nas versões ampliada, capa dura e digital. E nas lições bíblicas jovens, um tema de grande importância: vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, comentadas pelo pastor e escritor Israel Trota. Com ela entenderemos sobre a atualidade das mensagens dos profetas Ageu, Joel, Abacuque e muito mais. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Não perca tempo e adquira hoje mesmo o seu exemplar. www.cpad.com.br ou visite uma de nossas lojas. Teremos um grande prazer em recebê-los. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Aprenda mais sobre as riquezas contidas na Palavra de Deus. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. O ministério de mestre ou doutor. Meus caros irmãos, pastores, professores, alunos e superintendentes da Escola Dominical, na lição de hoje, a 10ª lição do segundo trimestre, que tem como título Ministério de Mestre ou Doutor. Trata-se de um dom ministerial que deve ser exercido com muita prudência, para que a vaidade ministerial não se materialize na vida de um servo de Deus chamado para esse importante ministério. Sem a menor sombra de dúvidas, é lição de grande valor para a vida da administração eclesiástica em nossas igrejas. Na Assembleia de Deus, ao longo de sua história, Deus tem dado servos seus com competência e capacidade para se dedicar ao ensino de forma profunda e muito útil para a edificação dos seus servos. Que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos edifique pelo seu Espírito Santo, através dessa abençoada lição. Diz a Bíblia: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Entre os dons ministeriais concedidos por Deus para a edificação e aperfeiçoamento dos santos nas igrejas locais, está o de doutor ou mestre. Não é um dom muito reconhecido em geral nas comunidades cristãs, por falta de entendimento acerca do seu valor ou até por preconceito contra esses termos. As pessoas não têm qualquer receio de tratar um obreiro como pastor, evangelista, bispo ou até apóstolo nos dias presentes, mas não é comum um obreiro que tem o dom de mestre ser chamado de mestre ou doutor. Isso se deve à visão que se tem do que é ser dotado de capacidade para o exercício desse dom ministerial, tão importante quanto os demais dons, os dons de Deus, ou pelo ar de superioridade que alguns demonstram no exercício desse dom. Em parte, também percebemos que, em muitos casos, os mestres ou doutores
não tem a devida humildade no exercício do dom que Deus lhe concedeu para esse importante ministério. Alguns, ressaltamos, alguns, não são todos, portam-se com diletantismo ou soberba, pelo fato de serem intelectualmente mais galardoados do que outros, para se dedicarem à elaboração de estudos, emendas, mensagens, diversos ensinos para a igreja, não é? Em que serve a Deus e fora delas. Até os que cobram altos cachês para ensinar, seguindo o exemplo de cantores ou pregadores que só servem ou trabalham por dinheiro e mercantilizam os dons e talentos que são concedidos por Deus. Não se deve generalizar em caso algum, não é? O comportamento dos obreiros. Na verdade, aos mestres ou doutores que, a despeito de seu elevado grau de conhecimento bíblico, teológico e secular, são humildes e sinceros, colocando-se como servos a serviço das igrejas do Senhor Jesus. Os bons mestres ou ensinadores são muito úteis às igrejas locais. Muitas vezes os pastores, assoberbados com as atividades administrativas, construindo templos, cuidando do patrimônio, em viagens pastorais e tantas atividades próprias dos que realmente trabalham em prol da obra do Senhor, não tem aquele tempo de preparar estudos e mensagens substanciais para alimentar a igreja local. E recorre aos mestres ou ensinadores para que eles ajudem nessa imensa tarefa de edificar o rebanho. Quando o pastor também é mestre, pode suprir a igreja com o ensino da palavra. Mas nem todo pastor tem esse dom, assim como nem todo mestre tem o dom de pastor. A atividade primordial do mestre, doutor ou ensinador é cuidar do ensino fundamentado da palavra de Deus. É tão importante que a Bíblia requer que haja dedicação ao exercício desse dom. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 7. Talvez seja uma das grandes falhas em muitos ministérios, nas igrejas, a falta de dedicação ao ensino. Há pessoas que querem ensinar sem o mínimo preparo para essa atividade. Nos tempos pós-modernos, mais do que nunca, existe a necessidade de bons ensinadores. Há questionamentos e problemas que não havia alguns anos atrás. E muitos pastores não estão preparados para dar respostas adequadas ao rebanho. O mestre ou doutor, o ensinador, precisa ter o cuidado de não se considerar superior ao pastor ou dirigente de uma congregação pelo fato de ter mais conhecimento que a média dos obreiros. Humildade, modéstia, sabedoria e equilíbrio são qualidades indispensáveis aos que são dotados por Deus de mais capacidade para se dedicarem ao ensino. Mais cuidado ainda deve ter o mestre, pois dele será requerido mais ainda, como diz Tiago: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3:1. Qual é mesmo o papel dos mestres, não é? A necessidade do ensino da palavra de Deus requer pessoas preparadas para ministrá-la, com sabedoria, graça e unção da parte de Deus. Diante disso tem o papel dos mestres ou doutores. São pessoas que se dedicam ao ensino, não é? Eles não se consideram superiores, não devem se considerar aos demais obreiros, pelo fato de terem recebido o dom ou do ministério do ensino, ou de mestre, doutor, mas pela dedicação constante ao estudo e à pesquisa bíblica, reúne informações e subsídios extraídos das Escrituras para compartilhar com toda a igreja. Quando o pastor da igreja local reúne em si a condição de pastorear e ensinar, a igreja é bem servida com um ensino bem fundamentado, que atende às necessidades espirituais dos crentes. Mas, como foi dito, antes nem todo pastor é mestre, mas todos são apacentadores que zelam, cuidam, vigiam e protegem o rebanho de Cristo aos seus cuidados. As atividades ministeriais do pastor são múltiplas, envolvendo assuntos eclesiásticos, administrativos, visitação, aconselhamento, além da gestão dos recursos financeiros, como vimos, não é? E da igreja. Não raro, o tempo para dedicar-se ao ensino é escasso. Assim, os mestres ou doutores que recebem o dom de ensinar podem e devem cooperar com a liderança da igreja na ministração de estudos valiosos, profundos, para a edificação dos crentes. Estudemos a lição com humildade para entender melhor o significado e a missão do mestre ou doutor, como dom ministerial concedido por Deus à sua igreja.
CPAD, a editora da Escola Dominical.